Comum, né, Dirce? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Mari Perim. Eu dizia para o Nicolas, ele falava tão bem de ti, da tua energia. Eu dizia, mas eu sou amiga da Mari, me proseei aqui. Bom dia para você que está nos acompanhando. Como é bom escutar boas coisas das pessoas e fazer boas fofocas, Nicolas. Como é bom. Bom dia, Josué. Bom Eu dia. não sei o que tu preparou para hoje, Dirce, mas já vou te fazer uma pergunta aqui em relação ao dia de hoje. Tem alguma superstição nessa sexta 13? Nem me dei conta que é sexta 13. Por que a provocação? Porque é sexta 13, tem toda aquela questão mística aí, tem filmes aí com esse nome, tem gente que fica mais preocupado. Eu, cético como sou, não dou muita bola, mas é um bom gatilho para conversa. É verdade. Bom, quanto a mim, eu realmente nem me dei conta que é sexta E a maioria das 13. pessoas não se dá. É, enfim, né? Se isso te diz alguma coisa, se isso faz sentido para ti, a mesma coisa tem estudiosos de astrologia, tem, enfim, tem de. Eu acho que todos os entendimentos, a gente falava antes de outras terapias, se te faz bem, pratica, Nicolas. Qualquer coisa. Agora, se te faz sofrer, pensa porque tu está nisso, porque tu acredita nisso, e se isso ainda mais faz com que os outros também se inquietem. E eu, pensando nisso, falo de Freud, né? Pois quando Freud, Nicolas, fez 70 anos, ele recebeu muitas homenagens porque o mundo começou a reconhecer o seu lugar na literatura. Ele foi homenageado menos pela universidade onde ele estudou e onde ele fez pesquisas. E aí um jornalista comentou com ele: tu foste homenageado pelo mundo todo que se rendeu à tua teoria psicanalítica, menos pela universidade, né, ou pelo espaço onde tu, enfim, mais estavas e atuavas. E ele respondeu assim: a fama nos chega depois da morte, e francamente o que ocorrer depois da minha partida não me preocupa. Eu não desejo a glória póstuma. Eu pensei nisso ontem. Naquele momento, Freud falava a partir da sua perspectiva, porque se ele pensasse nos efeitos do seu prestígio na história dos seus descendentes, eu acredito que ele diria assim, que o reconhecimento daquilo que nós fomos, depois que nós partirmos dessa vida, é sim a maior herança que nós deixamos para a nossa família. E por que eu pensei nisso ontem? Porque ontem a Academia Literária, a Livate, esteve em Taquari, prestando uma homenagem póstuma ao acadêmico Balduino Guerc. Ele, que faleceu em 2020, ocupava a cadeira de número 13. A solenidade foi presidida pelo presidente da Livate, o Deuli Greff, e contou com a presença de acadêmicos, familiares da família Guerc e de amigos. E foi emocionante ouvir relatos sobre a trajetória do Balduino. Ele foi professor, escritor, líder comunitário, pessoa muito benquista pelas comunidades, né? E, no caso, refiro também Taquari, onde ele morou nos últimos anos, nas últimas décadas. E na fala emocionada do seu irmão, o Virgílio Guerc, que reside aqui em Lajeado, muitos anos foi diretor do HBB, foi possível reconhecer os valores humanitários que ele sempre defendeu, o Balduino, especialmente na sua caminhada como professor. O Virgílio citou alguns exemplos, ele atuou em Cruzeiro do Sul e depois em Taquari. E também nessa solenidade, o escritor, professor José Alfredo Schirlt, fez um pronunciamento e ele lembrou de uma ocasião em que seu Balduino teria mencionado quanto estava triste, isso em 2013, por ter perdido a sua esposa, mãe dos seus 3 filhos, e que por conta disso ele andava com pouco entusiasmo, inclusive para continuar escrevendo. E o Schirlt então refletiu sobre o mérito que nós devemos dar àquelas pessoas que fazem parte do cotidiano de um escritor. As pessoas foram às lágrimas quando ele disse isso, do quanto um escritor precisa ter ao seu entorno pessoas que o motivam, que o acompanham. E como exemplo, ele citou a sua trajetória e referiu o quanto a participação da sua esposa, a Renê, sempre foi fundamental nos seus projetos de pesquisa e nas obras que ele publicou. Citou como exemplo uma época em que ele pesquisava em Taquari,
né, num jornal de Taquari, e a sua esposa Renê, dia após dia, ia com ele até lá, ficava lá com ele o dia todo, quase durante um ano, acompanhando a sua pesquisa, inclusive ajudando a anotar coisas que depois ele batia na sua máquina de escrever Remington. Eu achei um emocionante relato, significativo, porque muitas pessoas têm materiais publicados, escrevem, e quando leem para as pessoas da sua casa, ao invés de receberem uma motivação, às vezes a pessoa diz, tá, mas o que tu vai fazer com isso? Tu acha que tu vai viver de livro? E a pessoa acaba não publicando sua obra. Eu mesmo no consultório tenho paciente que tem livro pronto, não tem coragem de publicar, por várias razões. Muitas vezes, né, eu não estou dizendo que esse é o caso, mas muitas vezes falta incentivo do companheiro, da companheira, dos filhos, das pessoas que estão ali ao redor. Então, eu achei muito bonito e muito importante isso, né, do quanto a gente precisa valorizar e dar mérito também para as pessoas que estão ao redor do autor, do escritor que consegue publicar uma obra. Você já falou sobre isso, né, Dirce? Como citou Freud na abertura, como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada? Essa frase lindíssima, essa frase, inclusive, o Freud escreveu para Marta, que foi a esposa dele depois, ele escreveu quando era namorado da Marta, ele era um médico neurologista, e no hospital ele começou a perceber, enfim, a entender essa questão do inconsciente. E ele tinha muita discussão com os outros médicos, e ele ficava chateado por vezes, porque talvez sua pesquisa não fosse vista com bons olhos, e aí ele escreveu para ela. Como fica forte uma pessoa quando está segura de que é amada. Ou seja, às vezes na vida, na rua, ou enfim, por aí tu circula, tu tá cheio de incômodos, enfim, te sente desamparado, e aí tu lembra, mas eu tenho o Eduardo em casa, mas eu tenho a Marta em casa, mas eu tenho tal pessoa em casa que vai me acolher, onde eu me sinto verdadeiramente amado, amada. Isso é muita coisa. Aliás, o próprio Freud, Nicolas, ele tinha 6 filhos, e ele disse certa vez que ele conseguiu se dedicar à clínica da psicanálise porque a Marta cuidou das questões familiares. É verdade a máxima de que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas da gente? Fale sobre. Não, tem uma tese, na verdade, eu não sei até que ponto ela é verdadeira, né? Mas fala que a gente, na verdade, é o resultado das pessoas mais próximas que a gente convive. Poderia ser das 5, poderia ser de mais, das 12, enfim, já vi essa tese com algumas mudanças, mas ela fala justamente a respeito disso que tu comentaste em relação ao autor, né? Que ele também tem mérito às pessoas que o rodeiam. E nesse caso, se você frequenta ambientes com pessoas que te colocam para baixo ou que têm hábitos que são prejudiciais à tua vida, ao teu trabalho, isso de alguma forma te contaminaria. E se você quer ter uma rotina mais virtuosa, com melhores resultados, teria que conviver com pessoas que, enfim, te fazem ser melhor. E por isso existe, então, essa frase em relação a ser a média das 5 pessoas mais próximas da gente. É bonito de pensar, inclusive, acredito que toda obra, todo escritor vai falar, inclusive na sua literatura, em alguma medida das pessoas com quem ele convive, Nicolas, os personagens que ele cria, ele vai pegar um pouco, talvez, As da sua mãe, né? da pessoa que trabalha na sua casa, e se a gente fosse falar, então, do ponto de vista da psicanálise, sem dúvida, pensando, então, especialmente na infância, onde a gente estrutura nosso mundo psíquico, claro que as pessoas do nosso contexto vão interferir. O Winnicott fala muito disso, o ambiente que vai nos constituir, né? O lugar onde tu está, enfim, as pessoas que estão nesse entorno, e a gente vai sim pegar traços ou até vai repetir comportamentos que a gente viu ou enfim, sentiu ou entendeu. Obrigado, Dirce. Bom dia, Nicolas. Bom dia para você que está com a gente. Que tenha um abençoado final de semana. Primeiro, uma boa sexta-feira 13. 7:55, 10.4 a temperatura. Boas notícias.